Irmãos, abre a sua Bíblia em Gênesis. A mensagem dessa noite é 4 ordenanças de Deus para Jacó. Você pode falar comigo? 4 ordenanças de Deus para Jacó. Ordenanças são ordens que Deus dá, não é pedido, é uma determinação, né? Está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1. Fala comigo, Gênesis 35, versículo. Isso. Vamos lá. 4 ordenanças de Deus para Jacó. Disse Deus a Jacó. Se puderem abaixar um pouco o volume, porque está dando reverberação, acho que é por causa da... Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Querido Deus, meu Pai amado, que a tua palavra cresça hoje segundo o teu propósito em nosso coração. Nós queremos muito, Senhor, receber o significado da tua voz na nossa vida, Senhor. Que nós possamos ouvir-te, Senhor, no tempo oportuno da tua graça, meu Pai. Por isso cerca as nossas vidas, meu Pai, para que o inimigo não venha a sussurrar coisas diferentes, para que qualquer espírito de contenda atrapalhe a nossa atenção, mas o nosso coração nós queremos estar aberto, Senhor, para que nós possamos sair daqui transformados, cheios da alegria dos que recebem alimento, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um momento na vida de Jacó, um momento de retorno. É um momento de retorno. E Deus pega Jacó, depois dele já ter uma história de grandes fugas, de caminhos distantes. Jacó tinha fugido do seu irmão Esaú, a história é muito clara, e exatamente neste lugar da ordenança de Deus, ele um dia dormindo, Gênesis 28, você vai encontrar lá o momento da fuga, quando ele está indo embora, ele sonha com uma escada, os anjos subindo e descendo, e Deus ali faz uma promessa para ele que ele voltaria. Ele iria, mas que Deus o traria de volta, né? E é uma coisa tremenda essa palavra, porque ela é o cumprimento da promessa de Deus na vida de Jacó. Por isso que essa ordenança ela é bem significativa para nós. Porque há 4 aspectos aí que eu gostaria hoje de destacar para a nossa vida, né? Em primeiro lugar, fora desses 4, é interessante você observar que os judeus, porque eles tinham, na verdade, uma intimidade tão grande, uma experiência tão próxima com Deus, que eles não fazem uma religião representativa. Presta atenção nisso. Por quê? Porque o Deus dos judeus, vamos dizer assim, caminhava com eles, estava perto dele. O nosso Deus caminha conosco, amém? Por isso que quando você vai identificar as outras religiões, qual é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? As outras religiões precisam fabricar ídolos. Por que nós não precisamos fabricar ídolos? Porque Deus está aqui, amém? Você pode falar comigo? Deus está aqui. Jesus está aqui e gosta de mim. Amém. Esse é o princípio, não é? De todos nós. Jesus está aqui e nos ama. É o tempo, nós estamos vivendo o tempo da graça. A graça é derramada sobre todo aquele que, em nome de Jesus, vem buscar alimento, vem beber das fontes. Por isso que é interessante a gente observar na história humana, o judaísmo, ele por si, ele já se diferencia, porque eles não criam ídolos, não cria estátua, não cria nada que pudesse, não, a base deles é a palavra de Deus, porque a palavra, ela sempre foi e é viva e eficaz, é isso que a palavra diz, né? Então,
Quando nós começamos a fazer a leitura, você já vem, disse Deus a Jacó. Isso é um diferencial tremendo, disse Deus a Jacó. Deus estava perto de Jacó, Deus estava ali caminhando com Jacó, da mesma forma Deus está perto de nós, amém? Deus está caminhando com você e tenho certeza, eu não tenho dúvidas disso. Deus está falando, não só agora, mas em vários momentos na sua vida, coisas que você precisa. Ah, pastor, eu acho que Deus não está falando. Não, eu tenho certeza que Deus está falando. Eu só não tenho certeza se você está ouvindo. São coisas diferentes, né? O falar é de Deus. O ouvir, muitas vezes, é do homem que se envolve com muitos tumultos, né? Então, as 4 ordenanças que Deus dá a Jacó, nesse pequeno versículo que é tão significativo para um que estava voltando, um que já tinha se encontrado com Esaú, já tinha passado já as suas lutas com o Senhor. Ele recebe a palavra de Deus e ela começa com essa exortação: levanta-te. O levantar é próprio do chamado de Deus, né? Eu sempre, quando eu penso nisso, eu percebo que Deus quer que você na sua vida caminhe. Você não foi chamado aqui para ficar sentado. Você não foi chamado para que você pudesse vir conviver com os mesmos problemas que você sempre conviveu. Você foi chamado aqui porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua situação, e eu creio nisso. Quando Pedro e João estavam na porta do templo, estavam subindo, você vai achar lá em Atos 3, eles estavam subindo e encontraram um aleijado, estava na escada. Aquele homem olhou para eles e achou que podia ganhar uma moedinha deles. Achou que posso ganhar uma moedinha, porque ele estava ali exatamente por isso. Ele estava faturando em cima do seu defeito. Não é isso? Estava com dificuldade, então ele ficava ali esperando que alguém jogasse uma moeda. Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós. Olha para nós. Porque aquele homem devia estar cabisbaixo, talvez envergonhado da sua situação, pode ser. Mas aquele homem estava cabisbaixo. Ele via e fala assim: olha para nós. E quando ele olha, Pedro fala assim: eu não tenho dinheiro para te dar. Não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tem o corinho, você lembra desse corinho? Canta. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Isso. Quem for ouvir a pregação não vai ouvir essa música, né? Marca muito, né? Ensina muito isso. Então, quer dizer, a gente vai aprendendo, então, através dessas palavras de Deus, que Deus quer que a gente levante. E levantar significa exatamente sair de uma situação de imobilidade. Você nota que todas as pessoas curadas por Jesus estavam antes numa situação de marginalidade e se socorreram ao se aproximar de Jesus. Elas correram para perto de Jesus. Elas se sentiram seguras na presença de Jesus. Quando Pedro e João estão na porta do templo, Pedro, na verdade, não usa um discurso de prosperidade. Deus não oferece para ele: olha, você primeiro pega a sua cumbuquinha aqui, deixa eu ver aqui a sua cumbuquinha, tem aqui umas 10 moedas, você vai dar as 10 moedas para a gente, Deus vai te dar 30. Não tem esse discurso. Pedro vira e fala assim: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A ordenança de Deus, primeira sobre a sua vida, sobre a minha vida, é para que eu me coloque de pé e mude a situação. O colocar-se de pé na situação de Jacó
significa, olha, se apronta porque eu tenho algo novo para oferecer para você. Né? Eu vou transformar a sua vida. Quando Pedro e João olham para aquele homem, o olhar para aquele homem dizem, olha para nós. É atrair para si o compromisso de mudar a vida do outro. Deixa eu te falar, todo aquele que olha para nós é edificado na sua fé por causa do que nós somos, amém? Nós somos o evangelho vivo de Jesus, amém? As pessoas olham e falam assim, eu vejo na vida deste homem, eu vejo na vida desta mulher algo que me inspira a mudar. Eu não posso, não sou Erasmo Carlos para cantar essa música não, mas eu não posso ficar aqui, né, abandonado aqui à beira do caminho, esqueci a música, né? Tem a musiquinha lá do Erasmo Carlos, sentado à beira do caminho, né? Não passou na vida dele Jesus. Se tivesse passado Jesus, ele não estaria sentado à beira do caminho, né? Já estaria já pregando a verdade do Evangelho. Glória a Deus, né? Eu sei que são grandes admiradores aqui do Roberto e Erasmo. Irmãos, mas então, Jesus quer mudar a nossa vida. Quando a ordem é dada para Jacó, levanta e anda, isso tem um alcance muito grande para mim. Muito grande. Eu fui aprendendo na minha vida que às vezes é necessário você perceber quando há imobilidade na sua vida. Você fala assim, a minha vida não muda, nada muda na minha vida, nada acontece na minha vida. Talvez seja exatamente porque você não faça nada, porque o que depende de você, você tem que fazer. A ordem que era dada a Jacó é exatamente essa, levanta e sobe a Betel. Né? Quer dizer, primeira ordem, levanta. Segunda ordem, vai a Betel. Porque Betel é uma direção de Deus. Betel não é apenas um lugar. Betel, na verdade, é uma casa do Senhor. É casa de Deus. A palavra Betel significa exatamente isso, casa de Deus. E por que casa tem tanto interesse no Senhor? Irmãos, eu fui descobrindo algo muito bacana com relação a Deus. Deus gosta de casa. Deus gosta de casa porque a ideia de casa, ela tem um significado muito diferente. Por exemplo, este lugar aqui, não vamos considerar agora que é a casa do Senhor, mas anteriormente não era uma casa, mas foi construída para ser uma casa. Para ser casa, um lugar tem que ter o quê? Tem que ter sala, tem que ter quarto, tem que ter banheiro, tem que ter cozinha. A definição na nossa vida de casa pressupõe essas coisas. Se você for na casa de alguém, chegar lá e falar assim, não, aqui não tem banheiro, você vai falar, não, isso não é casa, não pode ser casa, você não pode morar aqui. Ah, não, eu tenho uma casa, mas não dá. Para ser casa, tem que ter um mínimo. Tem que ter a sala, tem que ter um banheiro, tem que ser uma cozinha, ainda que essas coisas sejam assim um pouquinho combinadas, né? Os americanos costumam misturar essas coisas, né? E tem lugar agora que tem a cozinha na moda americana, fica na sala, não é isso? Fica na sala. É uma coisa esquisitíssima, né? Você está no sofá, a pessoa fala assim, quero beber uma água, a geladeira está ali, né? Aí tem um balcãozinho assim, aí tem logo a cozinha e tudo ali. E você descobre que ali também é o quarto da pessoa. Mas é casa. A casa precisa ter essas funcionalidades. Por isso que quando a gente pensa em igreja, eu não consigo pensar em igreja de outra maneira. Eu não consigo pensar em igreja senão como casa. A igreja, para ser igreja do Senhor, precisa ser casa. Em que sentido? Precisa ter a sala, que é o salão onde nós nos reunimos, precisa ter uma cozinha, e isso no sentido literal do termo, né? Para que a gente possa se regalar às vezes, né? Precisa ter sala de atendimento, precisa ter lugar de dormir, tudo isso tem um significado dentro da igreja. A igreja precisa ter um lugar onde você possa receber as pessoas, tem que ter um lugar onde você possa preparar a alimentação,
tem que ter um quarto onde você possa aconselhar, lugar de mais intimidade, lugar de mais proximidade. Isso é casa. Uma igreja nunca pode ser uma empresa, porque a empresa coloca um balcão e o balcão separa. O balcão separa, né? Tem o povo de cá, de lá e o povo de cá. O povo de cá está querendo vender um produto para o povo de lá, né? Então isso não pode ser igreja. E não se aplica então a essa visão que eu quero uma Betel de Deus que não seja casa. A igreja precisa ser essa casa de amigos, é casa de amor, casa de serviço, amém? Essa é a direção que Deus dá para Jacó. Vai para Betel, vai para lá, porque ali foi a primeira vez que eu te mostrei, que eu estive com você. Então você vai para Betel. É a segunda ordem de Deus. Deus tem uma direção para a nossa vida. Deus tem uma direção para a nossa vida. Eu, às vezes, o meu lado humano, ele muitas vezes fala muito alto. E só o anoitecer é que vai trazendo o sussurro de Deus, que vai colocando no nosso ouvido as coisas do jeito que elas têm que ser. Porque no dia a dia a gente argumenta, a gente fala muito, toma decisões impulsivamente e não consegue entender a direção que Deus está colocando, né? A Bíblia tem uma história em 1 Reis 13. Deus manda um profeta até Jeroboão, porque o povo de Israel estava se afastando de Deus. Mas o profeta era um profeta novo, diz a palavra, um profeta muito novo. E o profeta chega e vai falar contra o rei, e acontece algo, que o rei tenta atacar esse profeta, e a mão do rei, ela murcha. Mas aí ele clama, e o profeta ora ao Senhor, e o Senhor restaura. Agora presta atenção, quando o rei oferece um banquete para esse profeta, ele diz assim: olha, Deus mandou eu vir aqui trazer a palavra dele, mas disse para mim que eu não experimentasse nada daqui, que eu não comesse nada daqui. Então, do jeito que eu vim, eu vou voltar. O senhor pode oferecer para mim um banquete enorme, eu não vou querer, porque a ordem de Deus foi muito clara para mim. Eu tinha que vir, trazer esta mensagem e retornar. E assim ele fez isso. Mas quando ele estava voltando, um profeta mais antigo ficou sabendo e o mandou chamar. E conversando com ele, falou assim: bobagem, rapaz, vem cá que eu vou te servir um jantar. Ele falou: não, eu não posso, eu tenho que ir embora, porque Deus mandou eu vir aqui, trazer a mensagem e ir embora. Ele falou: não, mas eu recebi uma mensagem que dizia que você pode jantar à vontade. Naturalmente, o profeta novo deve ter falado, né? Tudo favorecia, fala assim: se é assim, então diga lá, vamos lá, traz lá o leitãozinho, né? Tá, vamos nos fartar. Comeu, se fartou e foi embora. No meio do caminho, Deus falou com ele. Um leão veio e o matou, porque ele não cumpriu o que Deus havia ordenado e ouviu a voz de um profeta que estava mentindo. Faltou aquele profeta novo o quê? Discernimento da direção de Deus. Ele ouviu o que o homem diz e não ouviu o que Deus tinha dito. Deus tinha dado uma ordem. Deus não entra em contradição na sua vida. Se Deus dá uma direção para você, é essa direção que você tem que tomar. Se Deus está falando algo no teu coração, faça isso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Talvez umas 500 vezes eu já pensei em retomar rumos na minha vida, até como pastor. Mas eu não posso tomar atitude nenhuma na minha vida se não for de direção de Deus.
porque senão eu fico subjugado pelo leão. O que aconteceu com esse profeta novo é o contrário do que aconteceu com Daniel. Por que o leão não atacou Daniel? Por quê? Porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Então nada vai me arredar o pé daquilo que Deus colocou para eu fazer. Não é isso? Deus dá uma ordem para Jacó, fala assim, ó, levanta, toma uma atitude e vai para Betel. Se Jacó tivesse ido para Padã Parã, voltado, Samaria, vamos pensar em outro lugar. Eu vou. Não. Deus mandou que ele voltasse para Betel, a casa de Deus, o lugar onde Deus primeiro tinha falado a ele. E ele precisava voltar para lá. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu temo o Senhor, amém? Você teme o Senhor? Eu temo o Senhor. Porque essa resposta do pequeno profeta lá de 1 Reis é muito séria para a nossa vida. Aquilo que Deus deu para você, só Ele pode tirar. Então, ainda que eu possa pensar, irmãos, eu já falei muitas vezes com vocês isso, volto a falar, é absolutamente fora da ortodoxia pastoral dizer isso. Mas eu vou falar, minha casa é boa demais para que eu venha à igreja. Como é que é, pastor? Minha casa é boa demais para que eu venha à igreja. Se fosse humanamente falando, se fosse para eu poder escolher, eu falaria assim, Senhor, vou ficar lá em casa. Mas há duas coisas que me trazem à igreja, e ambas vêm do altar do Senhor. A primeira é porque eu preciso receber, porque nem tudo eu tenho. Há sempre algo e muito importante que eu vou receber de cada um de vocês. E em segundo lugar, que também provém de Deus, há sempre um pouco do que eu tenho que eu possa dar para os outros. É isso que me traz para a igreja. Não só que eu preciso beber das fontes do Senhor, no lugar onde o Senhor está fazendo brotar essas águas, como também eu tenho que dar aos outros aquilo que o Senhor tem me dado, porque a palavra diz, com as mesmas consolações que nós recebemos, nós devemos consolar os outros. Amém? Então nós não estamos aqui só para receber. O conceito que a gente tem de igreja tem obrigatoriamente de passar pelo conceito de casa do Senhor. Casa de Deus, casa, Betel é casa de Deus. O nosso socorro vem do Senhor, na casa do Senhor, amém? Por isso que Deus vira para Jacó, Jacó que tinha ficado sem família, Jacó que durante a viagem toda, indo embora, se lembrava da casa do pai, falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou indo embora sozinho. Ele deitou, viu o céu, as pessoas subindo e descendo. Isso é outra matéria para outra pregação. Você vai ver o papel de Jesus nessa história. Mas por hora a gente precisa lembrar que há uma ligação sim do céu com a terra. Anjos que sobem e descem. E ele estava sozinho ali. E Deus falou para ele assim, escuta uma coisa, eu estou vendo, você está indo. Mas eu vou trazer você de volta. Eu vou trazer você. E o tempo todo ele com o coração vazio, porque ele estava sem a casa dele. E aí Deus fala para ele, Jacó, levanta de onde você está e vai para Betel, que é casa de Deus. É ali onde eu vou restaurar o seu coração. Você não vai ficar na casa de outro, você vai ficar na minha casa, amém? Aquele que ficou sem família, aquele que ficou sem casa, aquele que ficou sem amor, aquele que ficou sem acolhida, ele é convidado por Deus a ficar na casa de Deus, porque na casa de Deus há fartura de amor, amém? Na casa de Deus a paz, a tranquilidade, a restauração. Por isso Deus estava convidando Jacó, vem para a casa de Deus, em Betel, né? E mais, no terceira ordenança, Deus diz para Jacó, habita ali. Habita ali. Essa palavra habitar, ela precisa ser
trazida à luz dos nossos olhos para perceber que habitar significa desarrumar aquilo que é a nossa bagagem. Habitar significa que eu preciso morar no lugar, eu preciso arrumar definitivamente as coisas. Eu não posso estar na minha vida sempre com a mochilinha nas costas, pronto a prosseguir. Vou fazer uma coisa, é ironia mesmo, com novos começos. Não posso. Porque novos começos na minha vida só se for por determinação de Deus. Se não for, é vaidade. Não é isso? Uma igreja que se estabeleça num lugar e coloque assim, lugar de novos começos, significa o quê? Que Deus vai dar novo começo para quem não é crente. É isso mesmo, né? Quero crer que seja. Então, irmãos, quando Deus manda habita ali, significa que eu tenho que desarrumar as minhas bagagens e ter certeza de que este é um bom lugar onde Deus me deu ordenança para ficar. Este é um bom lugar. Existem lugares e lugares, mas Deus há de colocar na sua vida uma determinação. Vai para Betel, para a casa de Deus, não vai para a casa do fulano, não vá para a igreja que é a igreja do ciclano, não vá para a igreja porque naquela igreja tem assim, não, vai para a casa de Deus. Eu tenho que ir para a casa de Deus, onde Deus tem ordenança para mim, e Ele fala, habita ali. Habitar significa que eu vou desarmar, tirar minha armadura, porque eu não vou estar mais diante de inimigos. Eu tenho que tirar as minhas ataduras, tirar as minhas armaduras, tirar as lanças, descalçar as sandálias dos meus pés, porque aquele lugar é santo. Né? Significa, quando eu ouço a voz do Senhor dizendo, habita ali, eu tenho entendimento de que eu devo perseverar naquilo que o Senhor pretende na minha vida ali. Confesso a você, muitas vezes, ao amanhecer do dia eu falo, Senhor, não seria melhor? Senhor, não seria conveniente? Porque as minhas conveniências são colocadas à esquerda da minha vida, porque eu já tirei a minha bagagem. E quando eu coloco a minha mochilinha, o Senhor vira para mim e fala assim, eu estou entendendo mal ou você está de mochilinha nas costas? Eu falei, não, estou não. Já botei aqui, só lembrando, tempo passado, uma bobagem, porque na minha vida prevalece, irmãos, o temor do Senhor, eu tenho que ter discernimento muito claro do que é que me conduz. Irmãos, hoje eu vim para cá rindo, achando muito engraçado, porque eu estava dentro do carro, Deus estava falando, deixa a chave na portaria. E eu falei assim, deixar a chave na portaria, deixa a chave na portaria. Eu falei, Senhor, às vezes eu tenho dúvida se o que eu ouço é coisas do Senhor ou coisas da minha cabeça. Eu estou preocupado com a Jane, será que a Jane levou a... Deixa a chave na portaria. E eu vim embora. Quando eu estava a meio do caminho, tocou o celular, por sinal, derrubou tudo, eu não sei por que aconteceu, tinha no vidro, e era o Lucas, falando o que, Lucas? Deixa a chave na portaria que eu estou sem chave. Eu não tenho dúvida nenhuma, que eu vou falar para você, não sou eu que caminho com Deus, é melhor, Deus caminha comigo, amém? Então eu na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso, na minha vida, ter a liberalidade que as pessoas têm no dia a dia? Não posso. Confesso, me rendo. E não é apenas uma música. É, na verdade, um parecer diante de um Deus poderoso que sabe exatamente quem eu sou. E que me pede algo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não abra mão na sua vida de nada do que o Senhor pediu para você por causa de ninguém, porque o pequeno profeta tinha feito tudo certo diante do rei. Ele falou, nem que o Senhor colocasse um banquete aqui. Mas você sabe onde ele caiu? Quando ele estava diante de um outro profeta. O outro profeta virou para ele e falou assim, não, Deus falou comigo diferente, pode comer.
Às vezes a gente acha que é o mundo que vai nos enganar. Às vezes a gente acha que é o diabo que vai nos enganar. Não, é dentro da igreja. É dentro da igreja. A gente ouvindo as pessoas na igreja, a gente ouvindo as coisas que combinam com aquilo que o meu coração está dizendo. Já falei para você, quando você está saindo de casa, quando chega a hora de vir à igreja, você fala: Jesus, eu estou lendo esse livro, está tão bom. Puxa, né? É nessa hora. É a hora em que aquilo que o diabo quer combina com aquilo que a carne está clamando. E eu preciso falar uma coisa para você. Deus não faz concessão ao nosso conforto. Deus não faz concessão à sua vida. Deus tem um propósito. E é uma honra que eu esteja nele. Você pode dizer isso? É uma honra que eu esteja nos propósitos de Deus. Uma honra. Não trate o essencial da sua vida como se fosse acessório. Tenha certeza disso. Deus diz para Jacó: habita ali. Habita ali. Você vai ter que estar num lugar que tenha sala, quarto, cozinha, banheiro. Num lugar que seja casa. Num lugar onde você possa acolher, num lugar onde você possa dar alimento a quem tem sede, num lugar onde as pessoas possam descansar, um lugar onde as pessoas possam ser consoladas. Isso é casa de Deus. Esta é casa de Deus. Esta é Betel. Deus quer Betel. É a casa de Deus. Amém? E vou te falar mais. Na casa, família, que Deus prepara para mim e para você, é uma casa que você vai exercitando o sentido de coletividade, de comunhão. Porque, irmãos, nada melhor para você entender sobre comunidade que igreja. A gente às vezes fala algumas bobagens. As pessoas falam assim: a igreja tem grupinho. Tem grupinho porque na minha casa tem grupinho. Amém? Casa tem grupinho. Quando eu tinha uma família, e vou usar no passado, e com a maior sinceridade do meu coração, que na minha cabeça, todas as pessoas iam agir de forma parecida como eu ajo. E vim já adulto descobrir que não é assim. Você pode ter uma irmã ou um irmão que vão ter visões completamente diferentes das suas. Nem por isso você vai deixar de amá-los. Mas é casa. Então as pessoas ficam às vezes tomando certas posições na casa de Deus, porque na casa de Deus tem uma coisa que é diferente. Existe uma diferença entre solidariedade e fraternidade. Você compreende isso, amém? Eu não senti tanta firmeza, porque solidariedade você encontra ali na rua. Você vai ali na rua e se você olhar uma pessoa que estiver precisando, o cara furou o pneu ali, aí você fala assim: puxa, eu vou ajudar esse cara. Isso é solidariedade. Aqui dentro é fraternidade, porque frater vem de filhos. Nós temos o mesmo pai. Amém? É o único lugar na face da terra onde você é cobrado por fraternidade. É o único lugar. Fraternidade aqui dentro é porque você tem o mesmo pai. E você sabe que o mesmo pai produz filhos diferentes. Não é isso? O mesmo pai possui. Eu tenho 2 filhos diferentes um do outro. 2 filhos completamente diferentes. Um dia o Gabriel chegou para mim e falou: pai, e aí, se eu chegasse para você, vou colocar um brinco. Eu falei: eu ia aceitar. Eu ia falar assim: vamos lá. Ele falou: tá doido, não é para mim não. E cada um tem um jeito, né? Amém? E a gente tem que aprender a tratar de forma semelhante os diferentes, né? Para que você possa demonstrar o amor que você tem. Deus faz assim com a gente, né? Então, terceira determinação, ordenança de Deus: habita em Betel. Jacó, habita em Betel. Coloca o seu coração ali, descansa, faz ali a sua morada, fica em casa. Na casa de Deus, fica em casa. Deus está convidando você, Deus está falando algo para você assumir um compromisso. Não é para você falar assim, às vezes você convida a pessoa:
Vai lá na igreja, vou fazer uma visitinha. Deus não quer que você faça visitinha à igreja. Deus quer que você tome uma atitude na sua vida e fale assim, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Às vezes eu vejo isso. As pessoas vêm à igreja, se alegram na igreja. Quando a gente organizava retiro espiritual de carnaval, acontecia esse problema. Que as pessoas gostam de viver os benefícios da casa de Deus, né? Então iam pessoas para lá, pessoas de fora, que a gente sempre apostava que iriam ser alcançadas pelo chamado de Deus. Aí terminava o retiro, sempre faziam bagunça, sempre saíam das regras, e a gente percebia que não lograva aquele êxito. Por quê? Porque a pessoa não tinha aquele lugar como casa de Deus, não sabia enxergar naquele lugar Betel. E a gente precisa enxergar no lugar, isso aqui é casa de Deus, isso aqui é Betel, né? Isso aqui é Betel. Quando eu venho para cá, eu não venho como pastor, eu venho como filho de Deus, e somos todos fraternos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, amém? O sangue que me cobre é o mesmo sangue que te cobre, o mesmo sangue redentor que me salvou a você, a mesma graça que é derramada sobre a minha vida é derramada sobre a sua. Eu só peço a você que você saiba interpretar a sua vida como Deus a quer, né? A ordenança levanta, sai da sua comodidade, né? Levanta, por temor a Deus, levanta, né? Vai até a Betel, vai para casa, para minha casa, e habita ali. Irmãos, morar na casa de Deus é sinal de que Deus quer que você abra mão da sua. Amém? Quando Deus fala, mora na minha casa, isso é muito bacana, mas isso tem um outro corolário. Se eu vou morar na casa de Deus, eu vou deixar a minha em segundo plano. Vou. Porque na verdade, eu estou diante de um Deus que tem ordenança para mim. E eu tenho que ter discernimento para entender essas ordenanças dele. Quando você lê a palavra de Deus, você vai percebendo que Deus, ele é objetivo naquilo que ele quer. Eu terminei de ler, sei lá, se você me perguntar, vou dizer para você que um dos melhores livros que eu leio na Bíblia é o livro de Jó. Você vai falar, pastor, como é que é isso? Porque o livro de Jó, as pessoas estudam o livro, acham que ele fala sobre o sofrimento. Não é sobre isso. O livro de Jó fala sobre obediência e fidelidade. São duas coisas que o livro de Jó fala, obediência e fidelidade. E não adianta você distorcer que tudo que aconteceu na vida de Jó aconteceu porque Deus quer mostrar através da nossa vida que nós somos fiéis a Ele como Pai. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você passe por dificuldade, porque essas coisas vêm do maligno. Todo sofrimento que veio sobre a vida de Jó foi do diabo, foi do demônio. Mas Deus usou a atitude de Jó para confirmar a fidelidade e obediência dele. É isso que eu tenho que fazer na minha vida. Mortificar o eu que deve morrer para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém? Habita na casa do Senhor, né? Habita na casa do Senhor. E aí, por quarto, houve uma redundância de Deus, que aí eu preciso explicar. Quando a primeira vez, quando Jacó estava dormindo, que ele desperta, vai comigo, Gênesis 28, porque me deu uma 17. Gênesis 28, 17, claro, é antes de 35, né, pastor? É evidente, pastorzão. Então, é o momento em que ele está indo. Nós estamos falando do retorno. Mas nessa ida, ele fala algo aqui que é interessante, porque vai bater com a ordem de Deus. E temendo, a resposta de Jacó, né? Gênesis 28, 17 diz assim:
e temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiros e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Em coluna significa que ele fez um altar para o Senhor. Ele fez um altar, ele pegou a pedra onde ele estava com a cabeça recostada e fez ali naquela pedra um altar. Derramou azeite sobre aquela pedra. Esse lugar é casa de Deus. Quando Deus dá uma ordem para ele, Deus fala para ele assim: vai e faz um altar. Não é isso que ele fala? Né? Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, ao Deus vivo. É esse altar que eu quero falar para você. Deus nos manda habitar num lugar para erguer um altar para Ele. Da mesma forma como João, lá em Apocalipse, João viu o anjo e ficou tão perplexo com a visão do anjo, que ele caiu por terra para adorar o anjo. Aí o anjo vira para ele e diz: não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Aí adora a Deus. Amém? A ordenança que Deus dá a Jacó é exatamente essa. Deus vira para Jacó e diz assim: Jacó, ergue um altar ao Deus que te apareceu aqui a primeira vez e que tem andado com você. O que Deus está falando para Jacó? Deus está falando assim: escuta, adora apenas aquele que tem poder para te trazer de volta. Deus está falando o que para você? Adora apenas aquele que pode te fazer mudar, aquele que pode te fazer feliz. Adora apenas ao Senhor. Não adora anjo, não adora entidade, não adora governança de igreja, não adore a homem, a cantor, a pregador, não adore ao pastor, adora a Deus. Ergue um altar na igreja ao Senhor. O resto é idolatria. Amém, irmão? Deus está falando algo para Jacó, para a igreja hoje, falando assim: olha, mora na casa do Senhor, mora na minha casa, põe os teus cuidados na minha casa, põe os teus prazeres na minha casa, alegre-se com a minha casa. Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é essa alegria que deve nos trazer para cá. E é uma alegria que enche o nosso coração da vontade de servir ao Senhor. E altar significa lugar de reconhecimento, primeiro lugar. Quando eu ergo um altar para alguém, eu estou reconhecendo o poder para aquele alguém, que seja então apenas para Deus. É o único que tem o poder de me levantar, de me trazer de volta, de cuidar da minha história. Altar tem um significado de reconhecimento, reconhecer o poder do Todo-Poderoso, do Eterno. É lugar, portanto, de adoração. Adorar significa expressar o meu reconhecimento. Adorar não é apenas um gesto sem conteúdo. Adorar é eu expressar o meu reconhecimento por aquele que me criou e que me fez semelhante a Ele. Semelhante não na carne, semelhante sim na natureza do Espírito. Altar também é lugar de entrega. Lugar de entrega é onde eu entrego. Fala assim: ó Senhor, eu estou trazendo essa bagagem toda e eu quero ofertar a Ti o que eu tenho. Ofertar a Ti o que eu sou. Porque é daí que vai nascer o meu relacionamento com Deus. Eu reconheço que Tu és o meu Deus e eu reconheço, glória a Deus, que estás aqui sobre este lugar nos ouvindo. E eu digo: usa-nos, Senhor, usa o pequeno que eu sou, usa a pequena que eu sou, usa tudo que eu tenho, é Teu.
Isso aí é, na verdade, a entrega que eu faço. Né? E por último, é lugar de visão sobrenatural. A visão que Jacó teve em Betel foi uma visão sobrenatural. Aquilo que ele sonhou era a realidade que ele não via. Aquilo com a qual ele sonhou era a realidade que ele não via. A escada e os anjos subindo e descendo significava: aqui sobre este lugar o céu se abre e os anjos do Senhor trazem mensagem do céu e levam mensagens para Deus, amém? Coisas que a gente não vê. O céu está aberto sobre este lugar. O Senhor, quando vem falar conosco, glória a Deus, Ele vem falar conosco porque sabe que nós vamos falar com Ele. Nós hoje somos Israel do Senhor, amém? Nós somos Israel. O Senhor também mudou o nosso nome. Nós já não somos mais Cardoso Pinheiro, não somos da Silva, não somos, sei lá, quantos sobrenomes nós temos aqui. Nós somos o Francisco de Jesus, nós somos a Vilma de Jesus, nós somos o Expedito de Jesus. O nosso sobrenome pertence ao Senhor, amém? O nosso sobrenome, na testa tem assim, ele pertence ao Senhor. Quando o inimigo vem, o inimigo olha, está brilhando aqui, propriedade exclusiva de Jesus. E quem pode dar um glória a Deus, dê um glória a Deus, amém? Glória a Deus.